queridos. Que o Senhor continue nos abençoando. Permita que o Espírito de Deus esteja entre nós e está limpando as nossas almas, esvaziando os nossos corações de nós mesmos, para que possamos receber a palavra que edifica a nossa vida, a nossa alma, que nos consola, que nos admoesta, que nos repreende e que nos edifica. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, possa permitir, irmãos, que a sua palavra pregada possa edificar os nossos corações nesta noite. Eu gostaria de convidar os irmãos para o livro de Hebreus, no capítulo 10, versículos 19 em diante. Antes, porém, eu gostaria de ler os versículos 1 e 2 do capítulo 12, da mesma carta de Hebreus, para iniciar a nossa edificação da noite. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Irmãos, desde que iniciou o nosso evento, o nosso encontro, o nosso maravilhoso encontro, que Deus permitiu que voltássemos novamente para o nosso templo, a nossa casa-mãe, nós estamos recebendo em nosso coração a mensagem da cruz, que é o tema deste evento. A igreja reunida aqui precisa compreender essa mensagem da cruz. E nós recebemos desde ontem em nossos corações que provavelmente nós precisamos aprender um pouco mais sobre ela. Não aprender com o conhecimento dos homens, com os livros, mas abrindo o nosso coração para receber, pelo Espírito Santo de Deus, essa mensagem, para que nós possamos nos libertar definitivamente e verdadeiramente da lei, do comportamento de condenação que muitas vezes nós, pelo atavismo da nossa alma, praticamos diuturnamente em nossas relações. E que tantos prejuízos traz para as nossas vidas, nossa vida de relação, na igreja, na família, no trabalho. Diz a palavra em Hebreus, no 12, que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha, de irmãos nossos que nos antecederam na fé e que deram testemunhos de fé para nós, e que construíram uma história, uma profunda história de fé, para que nós pudéssemos hoje, confortavelmente, nesta igreja, refletir, nos penitenciar, principalmente, diante de Deus, por tão grandes coisas que Ele tem feito em nossas vidas, e pelas muitas vezes que nós, ingratos, não reconhecemos. E esta nuvem de testemunha, diz o autor de Hebreus, pelo Espírito Santo de Deus, que porque estamos rodeados desta nuvem de testemunhas, ou seja, pelas muitas oportunidades que o Senhor nos dá, para conhecermos a história deste povo, que somos nós, que temos que ser e que devemos ser o povo de Deus. Ele disse, é preciso que deixemos todo o embaraço de lado. Deixemos todo o embaraço de lado. Ou seja, irmãos,
Existem coisas que nos embaraçam para receber a palavra. Existem coisas que nos embaraçam para receber a salvação. Existem coisas que nos embaraçam para que sejamos limpos, para que possamos comer a comida que nos é oferecida na igreja. Imagine, irmãos, os irmãos já pararam para pensar o alimento que nós temos recebido desde que este evento iniciou? Se é que nós podemos considerar apenas o evento, mas o alimento que a igreja nos oferece, todas as vezes que nós nos reunimos, será que nós paramos para pensar na grandeza deste gesto de Deus, que sem merecermos absolutamente nada, nos oferece uma comida que desce dos céus para nós, todas as vezes que nós nos reunimos, todas as vezes, irmãos. E se nós não recebemos todas as vezes, não é porque Deus não esteve entre nós, é porque o nosso coração estava fechado. Não estávamos com fome e nem sentimos sede. E por que não estávamos com fome e por que não sentíamos sede? Porque estávamos cheios de nós mesmos. Por causa da doença que assola esta humanidade e que muitas das vezes, irmãos, estamos nós cheios dela. Chama vaidade, amor próprio. A doença que o Senhor quer nos livrar. A doença pela qual o inimigo se aproveita, por onde ele entra, para fazer os estragos que tem feito em nossa igreja, em nossa família, em nossas vidas. E ele disse, é preciso deixar o embaraço, todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência. Com paciência. Há uma carreira proposta, irmãos. A carreira que nos está proposta. Há uma carreira proposta. O Senhor nos propôs uma carreira. Nos deu a possibilidade de salvação, nos enviando o seu Filho, para que nós pudéssemos segui-lo, para que nós pudéssemos ser salvos. Mas ele diz, é preciso que nós façamos isto olhando firmemente para Jesus. Nós não podemos fazer e nem correr esta carreira por nós mesmos. Nós não sabemos o caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Como nós vamos correr por nós mesmos? Como nós vamos caminhar com os nossos pés, irmãos? Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, disse ele, pela boca de Isaías. Os vossos pensamentos não são os meus. Ele é o caminho. Então, é preciso que nós, para correr a carreira, que olhemos firmemente para Jesus, diz a palavra, que é o autor e consumador da fé. E por causa disto, ele suportou a cruz, que nós não compreendemos. Ele suportou a cruz, suportou o sacrifício, para que nós pudéssemos, irmãos, estar aqui hoje, comendo da comida que Ele envia para nós, para que nós não morramos de fome e sede no deserto. O Senhor tem sido paciente, misericordioso com todos nós. É preciso que compreendamos, irmãos, a grandeza deste Jesus. A misericórdia de Deus em nossas vidas, nos favorecendo estas oportunidades benditas de estarmos juntos, de nos abraçar, de desejar um ao outro, paz seja contigo.
de olhar nos olhos de cada um e sentir o amor de Deus entre nós. Porque quando Ele está presente entre nós, como disse o irmão em sua exortação, os problemas desaparecem. Não que eles não existam, mas eles perdem a sua importância. Porque o Senhor é conosco, está à frente das nossas vidas, e agindo Deus, quem o impedirá? E se estamos com Ele, irmãos, o que vamos temer? Hoje pela manhã, os nossos irmãos, o irmão José e o pastor Joel, falaram da mensagem da cruz. E o irmão discorreu a sua palavra no capítulo 9 de Hebreus, tratando do que no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 17, o Espírito de Deus, pela boca do autor da carta, discorre novamente, falando da insuficiência dos sacrifícios feitos pelos sacerdotes ordenados por homens. Dizendo que Deus, por sua bondade e misericórdia, nos enviou um sumo sacerdote que suportou a cruz por nós. E que permitiu que qualquer um de nós, por causa da sua morte, por causa do sacrifício que Ele fez, qualquer um de nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos. No santuário, Ele rasga o véu do templo e diz para nós: vocês podem entrar. Por causa da remissão dos pecados. Por causa do perdão dos pecados. Porque nos recebe e coloca sobre os seus ombros os nossos pecados e cobre os nossos pecados, porque o amor cobre a multidão de pecados. E Ele, então, continua a sua instrução no versículo 19 do livro de Hebreus, do capítulo 10, dizendo: tendo, pois, irmãos, o Senhor nos autorizado a entrar no Santo dos Santos, neste templo onde apenas o sumo sacerdote entrava, e Ele é o nosso sumo sacerdote. Tendo, pois, essa autorização, Ele diz, tenhamos ousadia para entrar nesse santuário, tenhamos coragem para entrar nesse santuário. Pelo sangue de Jesus. Sem a cruz, não entramos no santuário. Sem nos submeter ao Senhor, não entramos no santuário. É pelo sangue dele, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, isto é, pelo seu sacrifício, pela sua carne. A grandeza da cruz, irmãos. Nós precisamos lembrar sempre, olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que suportou a cruz por nós. Porque nós não suportaríamos, irmãos, não suportaríamos pagar todos os pecados que nós cometemos contra Deus. Imagine se o Senhor fosse considerar a nossa vida. Imaginemos, irmãos. O Senhor não considerou o nosso tempo de ignorância, disse Paulo, tratando com os da ciência, lá em Atenas. Ele disse: o Senhor, não considerando os tempos de nossa ignorância, enviou seu Filho para a remissão dos pecados. E foi morto, mas ressuscitou no terceiro dia. E o que disse os da ciência? Disse Paulo:
sobre isto nós falaremos uma outra hora. E deram risada. Ressurreição? Só que a morte do Senhor, o sacrifício dele, também significa a nossa morte. Nós precisamos morrer com ele, mortificando o homem velho de pecados diante dele para nascer novamente com ele em sua ressurreição. E esta, irmãos, é a mais difícil das doutrinas. A doutrina que é menos comentada nas igrejas. É a doutrina que nós menos recebemos em nosso coração. Ela permanece na subjetividade da fé, vamos dizer assim. Mas Jesus foi muito claro com um homem que era um doutor no templo dele. Tinha sua responsabilidade muito grande. E vai procurar Jesus à noite. Disse: Senhor, eu preciso falar contigo. Porque tu és de Deus. Porque ninguém faria estas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus, então, compreendendo todas as coisas, disse: Nicodemos, eu te afirmo, necessário é nascer de novo. Como, Senhor, poderei eu nascer novamente? Ele disse: eu te afirmo, é necessário nascer de novo para entrar no reino. Irmãos, a ressurreição é um novo nascimento, é um novo caminho. Mas ela só acontece em nossa vida por causa da cruz de Cristo, que suportou por nós os nossos pecados. E se nós não nos submetermos para que Ele nos perdoe, nós permaneceremos na igreja com certeza. Permaneceremos na igreja com as nossas ilusões, sem mudar uma vírgula em nossa vida, em nosso pensamento, em nossas atitudes. Sem mudar absolutamente nada na maneira como nós fazemos as coisas em nossa casa, em nosso trabalho e na própria congregação, na própria comunidade. Precisamos urgentemente, irmãos, diante de Deus, pensar, refletir e muito mais do que refletir, nos penitenciar. E diz, olhe, no versículo 21, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, tendo este grande sumo sacerdote, existe, irmãos, nesta casa, um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele diz, cheguemo-nos a Ele, com verdadeiro coração. Tendo este sumo sacerdote, irmãos, será que nós recebemos em nosso coração esta realidade? Quando nós adentramos por aquela porta, para receber a palavra de Deus, para ouvir pela boca do pregador a palavra de Deus, será que nós recebemos em nosso coração e lembramos que o Senhor está aqui? Que o Espírito de Deus está entre nós? Que Ele esquadrinha os nossos corações? Que Ele sabe das nossas intenções? Porque se nós não entrarmos esvaziados por aquela porta e nos sentarmos na cadeira para receber a palavra de Deus, irmãos, nós vamos fazer, sabe o quê? Juízo de tudo, inclusive de quem prega. Se nós não entrarmos na igreja esvaziados dos nossos pensamentos, arrependidos da nossa vida, diante de Deus,
diante de Jesus Cristo, não haverá remissão de pecados. Sabe por quê? Porque sem arrependimento não há perdão. Sem mergulhar na morte não há vida. E nós, cheios de sabedoria, de ciência, de conhecimento, vamos apenas ouvir a palavra, aproveitar o que nós julgamos que precisamos e vamos embora para as nossas casas. O primeiro ventinho de problema, sabe o que acontece conosco? Nos derruba. E muitas vezes, irmãos, nós desistimos da nossa vida com o Senhor na igreja. Nós desistimos da carreira que nos está proposta, porque não olhamos firmemente para Jesus, para que Ele nos diga, para que Ele nos lave, para que Ele nos limpe. Olhamos para nós mesmos, para a nossa ciência, para o nosso conhecimento do Evangelho. Sabe o que é que significa o conhecimento do Evangelho, irmãos? Sem Jesus, sem a cruz de Cristo, nada. Sabe para que serve? Para nada. Para julgarmos e condenarmos os nossos irmãos. É gravíssimo. Ele diz, olhe, há um sumo sacerdote na casa de Deus. Tendo este grande sacerdote, cheguemo-nos a ele com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, lavados da má consciência, limpos da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. De onde vem essa água, irmãos? Vem dos céus. Desce dos céus. É a comida e a bebida que a igreja disponibiliza por causa da misericórdia de Deus, da sua palavra pregada. Limpa o nosso corpo. Lava a nossa consciência. Ele disse, cheguemo-nos, nos aproximemos, retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel é Deus que prometeu. Retenhamos firmemente e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremos, amemo-nos uns aos outros. Consideremos uns aos outros. Como podemos, irmãos, viver na igreja ou em casa, onde estivermos, sem nos considerar uns aos outros? Sem nos preocupar uns com os outros? O amor, o Espírito de Deus, ele se move entre nós pelo amor. Retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança de salvação. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Vai se aproximando aquele dia. O dia se aproxima. Vamos fazer o quê, irmãos? O que é que nós vamos fazer quando chegar o dia? Alguém sabe quando é? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 2 anos. Se for amanhã, como estamos nós? O que fizemos com a palavra que nós recebemos em nosso coração? O que fizemos com a cruz de Cristo? O que fizemos com as escrituras que nos foi dada? Com a história que foi contada? Com os testemunhos de fé que nós recebemos? O que fizemos com estas coisas, irmãos? Serviu para que tivéssemos uma religião apenas, então não serviu para nada. Serviu apenas para que tivéssemos conhecimento, também não serviu para nada. Serviu apenas para cumprir a nossa obrigação na igreja, também não serviu para nada.
Porque vamos morrer e vamos para a escuridão, porque dela nunca saímos. Se assim é a nossa atitude. Mas, se nós abrimos o nosso coração e nos humilhamos diante de Deus e dissemos: Senhor, olhe como eu sou, tem piedade de mim, eu não sei nada, ensina-me, instrua-me, salva-me, corrija-me, transforma-me, faça-me novamente nascido, porque eu não sei nada, Senhor. Uma criança quando nasce, irmãos, coisa mais linda essa imagem da ressurreição. Porque a coisa mais linda é o nascimento de uma criança. É a coisa mais linda. O Senhor falando para os homens todos os dias, milhares de vezes, pelo nascimento de uma criança. Claro que nós não olhamos e não percebemos. Mas nasce indefesa, não sabe nada, totalmente dependente dos pais. Até que aprende algumas palavras, senta, caminha, enfim. Até que consegue dar os primeiros passos. Nós somos novamente nascidos, irmãos. Acabamos de nascer em Cristo. Amém. Que seja, Senhor. Então não sabemos. Precisamos ouvir o Senhor para que nos ensine cada coisa, cada detalhe. Não sabemos nada, irmãos. Não temos certeza de nada. A única certeza que nós temos é da presença de Cristo. A única certeza que nós temos é da presença de Cristo em nossas vidas. É do amor dele por nós. É do Espírito de Deus derramado sobre nós todas as vezes que nós nos reunimos na igreja. Mas nada. A outra certeza é que nós nada sabemos. E que precisamos desesperadamente de Deus. Desesperadamente. Como a criancinha precisa, desesperadamente, da sua mãe. Portanto, consideremos-nos uns aos outros. E não deixemos a nossa congregação. Ele diz, olha, como é costume de alguns. Isso é comum. Por que nós vemos isso acontecer todos os dias? Por causa da vaidade. Porque não nos submetemos, irmãos, uns aos outros. Porque se nós nos submetermos, se nós nos submetêssemos àquele que lá do alto nos envia sua palavra, irmãos, nós ansiaríamos pelo dia de estar aqui para ouvi-la. Nos alegraríamos. Como nos alegramos e como estamos alegres porque estamos aqui. Para nos submeter à palavra. Como que eu não vou me submeter à palavra de Deus, irmãos? O Senhor é bom. Ele nos envia sua palavra, o seu Filho, para olhar para nós pecadores, porque a lei olha para o pecado. Se é a lei que me guia, eu vejo o pecado. Mas se é Deus, se é o Senhor pelo amor, o Senhor olha o pecador. Essa é a grande diferença. A lei olha o pecado e o Senhor o pecador. Ele não se ocupa do pecado. Ele se ocupa do pecador. E, por suas muitas misericórdias, acolhe, perdoa, compreende. A lei não, ela condena. E quando estamos caminhando na lei, irmãos, qualquer erro nosso, de qualquer irmão, vem condenação. Porque é o pecado que é mais importante. Como que não vamos condenar? Olha como é a armadilha do inimigo. Olha como é grave, como é complicado nós permanecermos
ainda atrelados a esse pensamento. Não deixemos a nossa congregação. Ela é vida. Ela é a nossa possibilidade de vida. Ela é comida e é bebida. Porque é sangue e é corpo de Cristo, derramado sobre nós todos os dias. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, ele diz, já não resta mais sacrifício, porque já foi feito o sacrifício. Mas, sabe o que resta? Uma certa expectação de juízo. Horrível, ele diz, e ardor de fogo, sofrimento, que há de devorar os adversários. A ação da lei duríssima sobre nós. Porque a lei, ela não tem misericórdia. Já viram aí algum juiz, diante de um criminoso, ele se ajoelhar diante do juiz e dizer assim, Senhor, olha, eu matei mesmo, seu juiz, mas eu estou arrependido aí, me perdoe. Ele disse, eu até compreendo que você está arrependido, mas você aí tem que pagar uns 20 anos de cadeia. Porque o juiz tem que fazer valer a lei, irmãos. A lei é assim. Agora, há um que está acima da lei, que transcende religiões e doutrinas. Por isso que ele diz, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o Senhor da lei, que é Jesus Cristo. Esse sim pode perdoar os nossos pecados. E pode nos fazer novamente nascidos por causa da sua cruz. Porque ele argumenta, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E de quanto maior castigo, ele pergunta, cuidais vós, será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Irmãos, depois de recebermos este Senhor, esta palavra, de participarmos do banquete celestial e voluntariamente pecarmos, voluntariamente eu sei que está errado aquilo, eu sei que a palavra me instrui em outro sentido, e eu faço aquele, para fazer valer a minha vontade, vencendo naturalmente o meu ego e a minha vaidade. Ele diz, olhe, você está pisando o Filho de Deus, você está lançando novamente o Filho de Deus no vitupério, ao vitupério. Pensemos bem, de quanto maior castigo cuidais vós, será merecedor. Tenhamos muito cuidado, irmãos, em nossa vida. Tenhamos muito cuidado, sabe por quê? Porque todos nós recebemos o Filho de Deus em nossos corações. Todos nós recebemos a palavra de Deus na igreja. Todos nós fomos chamados para este ministério. Todos nós fomos chamados. Tenhamos muito cuidado com o que pensamos, com o que fazemos. Tenhamos prudência com os nossos pensamentos. Oremos. Entremos em comunhão com Deus todos os dias, porque somos frágeis. O pecado bem de perto nos rodeia, diz a palavra. Nos embaraçamos com as coisas desta vida. Nos embaraçamos com as doutrinas. Nos embaraçamos com as interpretações. Com os nossos problemas, com a nossa vida. Tenhamos cuidado. Diz a palavra, bem conhecemos aquele que diz, minha é a vingança. Eu darei a recompensa. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens,
sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. O apóstolo diz para nós que a vida com o Senhor é uma vida de sacrifício, sim. É uma vida de tribulações, sim. Porque nós somos participantes também das aflições dele, mas também somos participantes de sua glória, de suas virtudes, da herança. Irmãos, que graça, que glória é esta? Quem somos nós para sermos participantes das aflições de Cristo e de sua glória? Tenhamos paciência com as aflições. Alegremo-nos também nas tribulações, como diz a palavra em Romanos, porque elas produzem em nós algo maravilhoso: paciência, esperança, experiência. Somos edificados pelas tribulações. Então, diz o apóstolo aqui: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque é certíssimo, irmãos, que se permanecermos até o fim, seremos salvos. Certíssimo. Portanto, precisamos permanecer e perseverar até o fim. Nada, irmãos, pode nos separar do amor de Deus. O que vai nos separar do amor de Deus? Irmãos, onde nós recebemos este amor, esta palavra que edifica a nossa vida todos os dias. É de fé em fé, é de graça em graça, é de glória em glória, é de padecimento também em padecimento, de aflição em aflição. Aonde nós vamos receber e nos alimentar, se não for na igreja? É pela cruz, é pelo sacrifício dele que nós estamos aqui. Senão nós estaríamos aí vagando pelo mundo. Estaríamos aí vagando pelo mundo, mergulhados nas doutrinas, em nossas vidas, nas ilusões do inimigo, porque nós gostamos demais de nós mesmos, mas o Senhor nos mostra que nós temos que sair dessa situação, para gostarmos do nosso irmão, daquele que o Senhor colocou em nosso caminho, esquecendo de nós mesmos, negando a nós mesmos, como a palavra hoje edificou o nosso coração. Se tu queres seguir-me, nega-te a ti mesmo. Esquece um pouco de ti, disse o Senhor. Se nós não esquecermos de nós, nós não servimos ninguém, irmãos. Nós queremos ser servidos. Essa é a verdade. Nós, porém, no versículo 39, diz: não somos daqueles que se retiram para a perdição. Amém. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós que estamos com o Senhor, que recebemos esta cruz, a mensagem da cruz, que compreendemos que o Senhor morreu para a remissão dos nossos pecados e que nos deu ressurreição, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Paulo, na carta 1 de Coríntios, que foi tratada também nesses dias, ele diz que o Senhor nos enviou para evangelizar. E tratando da dificuldade, irmãos, da igreja de Corinto, que era muito parecida com as igrejas atuais, muito cheia de sabedoria, de homens sábios, cheia de religião e tudo mais, ele diz: o Senhor nos enviou não para batizar, mas para evangelizar. E diz que os judeus pedem sinal e os gregos pedem sabedoria, ciência, conhecimento, explicação.
Ele diz, mas nós não temos nenhuma coisa nem outra. Nós pregamos a Cristo e este crucificado, que é escândalo para judeus e loucura para gregos. E é este Cristo crucificado, é este Senhor que morreu por nós. É a Ele que nós servimos. E é a Ele que nós devemos clamar, que nos conserve, como diz aqui, que nos conserve, que nos mantenha, que não permita que nós nos retiremos para a perdição. Que nos mantenha unidos em torno do seu corpo. Que nos faça novamente nascidos. Que tire a venda dos nossos olhos, como fez com Paulo, 3 dias depois que o chamou para o ministério. Que tire a venda dos nossos olhos. Precisa que o Senhor tire a venda dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar, irmãos, quem nós somos. A imagem que nós olhamos no espelho, ela não é verdadeira. Porque só quem conhece a nossa verdadeira imagem é o Senhor. E se estamos cheios de nós mesmos, ela ainda é distorcida. Nós olhamos o que nós queremos ver. Por isso que o Senhor precisa tirar o véu dos nossos olhos, limpar as nossas vistas, porque somos cegos de nascença. Até o dia que nós nos encontramos com o Senhor, e Ele lá faz o lodinho e passa em nossos olhos. E, em princípio, nós não enxergamos direito. Ele diz, vês o quê? Vejo algumas coisas, umas sombras. E é assim também. A gente vê algumas sombras. E depois, então, Ele torna a passar o lodo lá. E agora, Ele diz, agora eu vejo perfeitamente. Somos cegos de nascença, irmãos. Até que o Senhor cura a nossa cegueira. Cura a nossa cegueira. E nos faz ver a sua face também. Nos faz enxergar. Principalmente, nos faz perceber a grande oportunidade que hoje nós estamos tendo de estar juntos, de receber a palavra, de receber as bênçãos que nós temos recebido, a oportunidade de nos limpar, mudar os nossos rumos, fazer veredas direitas para os nossos pés. Que Ele nos abençoe e nos mantenha juntos até o dia que Ele achar por bem findar a nossa experiência terrena. E que possamos juntos também permanecer com Ele na vida eterna. E é por isso que Ele nos reuniu aqui, nesta igreja. Que o Senhor nos guarde. Amém.